me ouvem bem. Para quem não me conhece, eu sou o Rafa, da FAB. Para quem me conhece também, eu sou sempre o Rafa da FAB. Apesar de muitos mudarem o nosso nome de vez em quando, né? Me chamam de Fábio, me chamam de Rafa. Mas tá bom, a gente é uma só carne, né? A gente entende. Boa noite a todos. Hoje, né, eu tenho comigo trazer uma palavra, uma reflexão nessa noite. Igual muitos também têm trazido isso, né? Uma reflexão. Então, um tempo atrás, que eu pensei, eu pergunto para vocês, o que é uma reflexão? Sem o chat GPT aqui agora, tá? O que é uma reflexão? Quando a gente pensa, né, para refletir, final de ano agora, né? O ano se passou, o que a gente fez? Ou quando a gente vai fazer uma reflexão na palavra, né? O que vai ser uma reflexão? É uma derivação da palavra reflexo? E quando você vê o seu reflexo, quando você olha no espelho, o que você vê? É você, né? E se você olha no espelho, o espelho está bem alinhado, está limpo, está límpido, você consegue enganar o espelho? Tem gente que não consegue, né? A gente sempre para no final do ano para fazer essa reflexão, né? A gente pensa assim, não, final de ano é para nós. Por ver, biblicamente, não é final de ano. Mas é um ciclo que está se encerrando para começar um novo ciclo. Quem, né, já passou o dia 31, dia 1º, na praia, algum local, passou outro dia, é dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, já começa o ano. Para quem não está de férias, muda alguma coisa? Só mudou o ano. Só encerrou-se esse ciclo. Mas, para nós, né, como é dezembro e fecha-se esse ano, o que nós fazemos de reflexão? O que a gente fez no ano todo? Porque aqui, né, eu vou falar um pouquinho mais dos nossos projetos para 2026. Você trouxe o de 2025? De 2025, eu perguntei lá no GD que tem lá em casa, praticamente 90% falou que ia começar a fazer academia. Tanto que você acha que começar? Então a gente sempre começa assim, não, eu preciso fazer um exercício, preciso começar uma academia, eu preciso guardar dinheiro, quem precisa guardar dinheiro aqui? Precisava. Quem já colocou isso esse ano também? No próximo ano, tem que guardar dinheiro. Então a gente sentou lá em casa, né, com a família, quais são as primeiras coisas que vem na cabeça? Eu vou me alimentar melhor, eu vou administrar a minha casa, a minha família, as minhas finanças melhor. Eu vou administrar o meu tempo comigo, com a minha casa, com a minha família, com Deus melhor. A gente sabe o que tem que fazer, não sabe? A gente faz. Não faz. A gente vai sempre, mas mês que vem a gente começa. Claro, eu postei esses dias questão de alimentação. Alguém faz jejum ou dieta no final de ano? Não. Ano que vem começa. É um novo ciclo, né? Não, ano que vem. Mas ano que vem tem férias também? Não, mas depois das férias eu começo. Mas a gente sempre vai tentando empurrar para o próximo ciclo. Só que é uma coisa que a gente não pode fazer. Quem ali já começou o tempo de academia, sabe que ou você vai ou você não vai. Ou você se mantém constante, ou você só vai passar dor à toa. Porque eu já passei por alguns. Quem faz academia sabe. Né? Então, você faz um tempo e para um tempo, o que acontece quando você volta? A dor é grande. E dói tudo. Até você não sabia que existia músculo. Dói para sentar, dói para levantar. Então, na nossa vida, isso é para tudo. Deus sempre colocou uma constância para a gente manter. Uma constância na alimentação, uma constância na oração, por isso que fala, orar em todo tempo. Orar sem cessar. Não é para você orar só no domingo, só na igreja, só para você estar em casa, só para você estar andando. Orar em todo tempo. Buscar é Deus em todo tempo. Então Deus está colocando várias coisas para a nossa vida que a gente só vai se fortalecendo com constância.
Eu vi, infelizmente, muitas pessoas que chegavam na igreja todo empolgado, igual como foi ministrado um tempo atrás aqui, né, a palavra do semeador, lançaram a semente, e a pessoa recebeu lá, agora eu vou vencer, e Deus é meu herói, e eu vou fazer tudo agora com Deus. Passou um terceiro mês, cadê a pessoa? Não continuou o ciclo. Achou que Deus ia dar tudo o que ele queria nos primeiros 2, 3, 4, 5, 6 meses. Eu não sei vocês, né? Eu falei várias vezes aqui. A minha caminhada com Deus vai ser até o céu. Até quando eu for, ou até quando Ele me levar. Se for arrebatado, não sei. Se vai ser na volta de Jesus, também não sei. Se for de velhice, que seja. Mas a minha caminhada é até chegar lá. Como, né? Alguns já falaram aqui também, a nossa corrida não é de 100 metros. É uma maratona. E nessa maratona, existem algumas regras. Quem já correu, né? Mais que 5 quilômetros sabe. Não cheguei nesse patamar ainda. Mas correr 5, 10 quilômetros, não é mais. Tem algumas regras que, se você não seguir, você não passa no primeiro quilômetro. Você já cansa, você desiste, é difícil. Mas se você tiver um treinamento, uma constância, não é tão difícil. Você vai conseguir. E, em tudo isso, a Ana Lívia falou uma palavra lá que pensei assim, poxa, será que eu não estou fazendo isso na minha vida também com Deus? Porque ela falou que Deus, Ele é interessado. Ele é o principal interessado na nossa vida. Só que nós tratamos Deus, será, como Ele sendo interessado ou interesseiro? É uma palavra bem parecida, né? Mas com um significado bem diferente. O interessado é aquele que quer o quê? Quer ver o teu crescimento, quer ver você bem, quer estar com você nas suas vitórias, quer estar com você no seu crescimento, quer estar com você em cada fase da sua vida. Muitos se formaram aqui agora, esse tempo atrás, foi? Seus pais estavam interessados nisso também, né? Começar uma nova fase. Então era interessante para os seus pais. Vai começar uma nova fase da faculdade. Vai estar lá na formatura também, porque são interessados. Então Deus é interessado no nosso crescimento. E o interesseiro? Eu vou ganhar com isso. Mas qual que é a vantagem que eu levo nisso? O que eu vou fazer com isso? E sabe onde que pega essa parte do interessado ou interesseiro? Quando a gente vai devolver um tributo, um dízimo, um primício, uma oferta. Se Deus ele é interessado nas nossas finanças, se você for pegar a Bíblia lá, o quanto que ele fala sobre finanças na nossa vida. Eu já vou ler um texto aqui. Então, se ele for interessado, o que ele está querendo dizer? Venha comigo nessa parte financeira, que eu vou estar junto com você no teu crescimento. Só que o nosso coração ele acaba invertendo as coisas. Por que eu vou entregar dinheiro para Deus? O que ele vai me dar em troca? Será que Deus é interesseiro nas nossas finanças? Sendo que Ele tem tudo para nos dar? Ou aí a gente vai lá, vai passar o cartão, vai demorar, fazer um pix, alguma coisa dos nossos tributos. Qual é o primeiro pensamento que vem? Se eu pular só esse mês. Igual eu falei, é constância. Quem quer o objetivo? Volta aqui numa academia. Se for de mês, no outro mês não vai. Vai fazer uma dieta, começa um mês, no outro mês não faz. Dá certo? Vai conseguir resultado? Quem estuda para concurso, essas coisas. Um mês estuda, outro mês vou deixar para lá. Então não vai. A primeira coisa que vem, poxa, se eu deixar esse mês? Só esse mês. Vem essa seta, a segunda seta. Mas será que eu preciso devolver tudo isso? Será que a igreja está precisando? A igreja vai usar sim o nosso dinheiro. Mas é igual eu falei com uma pessoa que trabalha comigo lá. Enquanto você devolver dinheiro pensando que você está devolvendo para a igreja e para o pastor, eles não vão ter autoridade para te abençoar, como Deus tem. Porque eu acho que não está escrito lá em 1 Amaro, né? Capítulo 8, 1 Amaro 3, 8, né? Ele falou que tem que trazer os dízimos e as ofertas aqui para a igreja que ele precisa construir. Não está escrito isso lá. Mas o que Deus nos fala? Trazei os vossos
dízimos, a casa do tesouro, para que em minha casa haja mantimento. E ele fala, fazei prova de mim. Se eu não vou abrir a janela do céu, vou te abençoar de maneira tal. Eu sei que está fazendo isso. E um texto, né? E esse já vem comigo desde quase quando me converti, Isaías 1,19. Quem sabe? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu sei que é época de final de ano, né? Mas é gostoso comer o melhor dessa terra, não é? E o que ele fala aqui? Vamos ampliar, não é só comer o melhor dessa terra. Se você está comendo bem, quer dizer que você está vivendo bem também. Quer dizer que você tem uma vida boa. Quer dizer que você não tem falta de nada. Então o que Deus colocou ali? Se quiserdes me ouvirdes. Essa primeira fase, essa primeira parte ali que não é muito fácil, não. Alguém quer comer o melhor dessa terra? Quem quer? Se quiserdes, então, nós queremos. E me ouvirdes. Aí que entra o me ouvirdes. Me ouvir no quê? Para quem é adolescente aqui, né? Toda vez que nossos pais, né? Ou nós, se você quiser me ouvir nessa parte, você não vai sofrer como eu sofri. Você não vai passar o que eu passei. Se você quiser me ouvir, aqui você vai ter êxito. Se você quiser o que eu estou falando, vai ser mais fácil a sua vida. E Deus deixou o melhor manual. Até porque a Bíblia já tem em torno de 4.500 anos, se não me falha a memória. Não precisa de outro livro. Nunca precisou e nem vai precisar. Lá está o nosso começo, meio e fim. Tudo que a gente precisa para se dar bem nas finanças, no casamento, relacionamento, vida com Deus, vida com o cônjuge, criação de pais, filhos, tudo o que a gente precisa está na Bíblia. Ele deixou o manual. Se você quiser e cumprir o manual que eu te dei, você vai comer melhor essa terra. Aí que a gente vai começar assim. E é uma coisa que coloquei aqui, né? A vida cristã sempre nos confronta com a sinceridade das nossas motivações. Muitos desejam as bênçãos, mas nem todos estão dispostos a viver a obediência. Muitos querem resultado, né? Mas poucos querem esse processo. O processo é lento, o processo dói, é difícil, você tem que aprender. Mas eu digo, vale a pena. Todo o processo com Deus vale a pena. Então quem já entregou a vida para Jesus aqui, né, que todos, a gente está no processo. E Deus vai usando todos os processos necessários para quê? Para nos ver bem. E o meu processo hoje é um, o teu processo com certeza é outro. E amanhã vai ser outro. Então Deus sempre está sondando o nosso coração. Por que a gente faz o que faz? A gente tem que ter um motivo, né? Tem que ter uma motivação. E eu, sou um pouco metódico, principalmente nessa minha vida financeira e tudo mais, eu gosto de planilhas. Eu tenho sempre um monte de planilha. E todo ano, eu faço a reflexão, eu falo, Deus, esse ano até que foi bom, mas ano que vem pode ser melhor. Então, o que eu devolvi na tua casa de tributos esse ano até que foi razoável. Mas dá para aumentar no ano que vem? Eu posso fazer mais no ano que vem? Eu consigo ter uma renda melhor no ano que vem? É isso que você pede para Deus. Não assim, porque eu quero riqueza, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, eu quero comprar casa, carro. Isso todo mundo quer, não quer? Ter uma boa casa, um bom carro, poder viajar. Só que, se quiseres e me ouvires, sabe quando você vai vivendo a vida e essas coisas vão acontecendo? Não é que naturalmente, mas você vai conseguindo um contato aqui, um outro contato ali. Uma pessoa vem e te oferece um trabalho, outra pessoa vem e te indica você para alguma coisa. Alguém vem e dá o teu nome, aquela pessoa lá é boa de serviço. Pode ir, pode conversar com ela. Igual eu vi nessas semanas atrás. Olha como é que é a mentalidade. Aqui no Brasil, infelizmente eu sei que acontece muito disso, a pessoa chega para outra, quanto você ganha lá na tua empresa? Ela não é assim, quanto você ganha? Quanto você ganha? Gente, eu não ganho nada, eu tenho que trabalhar. E aí, qual que é a frase dos Estados Unidos? Quanto que você fatura por ano? Qual é o seu rendimento? É uma outra mentalidade. Quanto que você produz?
Qual que é a nossa capacidade produtiva? Quem tem que produzir, né? Infelizmente, no Brasil tem muita gente que ganha. Infelizmente. Essas bolsas famílias e tantas outras bolsas que tem lá. Mas esse, infelizmente, é uma mentalidade de pobreza. É quando que você ganha, a gente não ganha. A gente produz. E Deus colocou isso dentro de nós. Para a gente trabalhar. E aqui, a nossa obediência não tem que nascer do medo e nem da expectativa de um retorno imediato, mas de um coração rendido. Como eu falei, muitas pessoas eu conheci, não, eu só devolvo dízimo se Deus me abençoar. Eu só faço se Deus fizer. Isso não virou mais um relacionamento, virou um contrato. Eu dou se Deus me devolver. Eu vou fazer se Deus fizer também. E, gente, se Deus não fizer, Ele vai deixar de ser Deus? Então a gente muitas vezes acaba tentando enxergar Deus com o nosso coração. Infelizmente, da maneira que a gente foi criado. Como que a gente passou em casa, como que foi o relacionamento com os nossos pais, né, ou provedores. A gente acaba, sem querer, muitas vezes, espelhando isso. Como é que foi a minha vida? Que a pessoa que tinha que prover a minha casa, a minha família. Como eu já contei, né, há um tempo atrás, na minha casa eu nunca tive falta de nada. Graças a Deus mesmo, quando eu fui criado. Meu avô, meu avô sempre tinha finanças, ele sempre tinha dinheiro, nunca nos faltou nada. Ele também nunca deixou transparecer que estava sem dinheiro. Pelo contrário, eu vi ele jogando baralho o final de semana inteiro. Acho que invertia bastante. Na segunda estava bom. Mas nunca deixou transparecer isso. Então, sabe aquela segurança que, poxa, eu não vou me preocupar com nada, que sempre o meu pai vai ter? Quando eu vim para Deus, para mim isso é normal. Eu nunca me preocupo com finanças, porque eu sei que o meu pai vai ter. Eu sei que de algum local, meu Deus vai me mandar. Porque eu tenho que cumprir um princípio. Se quiseres, me ouvis. Quantas vezes eu pensei e me parei, poxa, será que Deus está recebendo aquilo que eu tenho ofertado? Será que Deus tem recebido meus tributos mês após mês? Quem me deve ter se perguntado isso? Será que esse mês Deus recebeu? Posso te garantir que sim. Porque se o valor que você trouxe aqui poder alcançar uma pessoa que seja na igreja, na internet, em algum local, é uma semente sua que está lá. E como eu vi essa semana, o pastor Potter colocou lá, a gente não precisa se enganar. A nossa colheita sempre vai acertar o local certo. Sempre vai vir para o local certo. Então tudo aquilo que a gente semeia, que a gente traz, vai nos achar. Hora ou outra vai nos achar. Para encerrar aqui. O interesseiro. A fé como troca. Sua pergunta não é o que Deus espera de mim, mas o que eu vou receber em troca. Essa mentalidade transforma a fé em um contrato e a contribuição em um investimento. Não vem da igreja para investir como se fosse um banco. Apesar de que Jesus, em certa parábola, falou, né? Eu te dei um talento que você me levou lá para o banco, pelo menos o que eu receberia, juro disso. Então o que Deus coloca em nossas mãos é para multiplicar. Não é para ficar em nós, não é para ficar para nós. É sempre para uma multiplicação. E aqui, né, veio o principal, a promessa. É uma consequência, não uma motivação. Como eu falei, sabe o que é você caminhar em paz e tranquilo? Porque você sabe o que você fez? Você sabe como que você andou durante o ano? Você não tem aquela preocupação de se Deus está feliz com você ou não? Se bem que Deus sempre vai nos amar. De toda forma, de qualquer maneira. Como já foi falado também aqui, né? Não importa o que façamos, Deus não vai nos amar mais. E não importa o que façamos de errado, Deus não vai nos amar menos. Ele nos ama. Porém, aquilo que fazemos vai ter as consequências. Sementes vão ser lançadas e as colheitas virão. Essa aqui é uma das principais causas. E olha, Deus não busca, né, interesseiros, mas sim filhos obedientes. E uma outra situação aqui, né, a fidelidade não compra a bênção, mas revela o qual é a motivação do nosso coração. A gente não vai conseguir comprar Deus com as nossas ofertas,
não vai comprar Deus com o nosso dinheiro, não vai comprar Deus com a nossa atitude. Mas a maneira que a gente faz revela o que está dentro do nosso coração, para que a gente está fazendo, pelo que a gente está fazendo. Então, essa reflexão de hoje, vamos se colocar de pé. Em Mateus 6, 19 a 21, ali fala que onde está o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Onde estiver o nosso tesouro, a gente vai colocar força. Onde tiver o nosso coração, a gente vai colocar o nosso trabalho, vai colocar o nosso esforço. Então, por isso que a gente tem que guardar mesmo o nosso coração e saber onde ele está. Aonde que ele está firmado, aonde que ele está focado, quais são os nossos sonhos, planos, desejos. E aqui também, não sei se você já fez seu projeto de vida, a hora que estamos fazendo em casa, com a nossa família, como falei aqui, a gente vai pensando, poxa, o que eu quero para esse ano? Não sei se todos já fizeram, vou pensar um pouco também nisso, né? O que você quer para esse ano? Eu coloquei várias coisas. Só que cada vez que eu colocava, eu falava, não, Deus pode me fazer isso, mas eu sei que tem a contrapartida minha nisso. Eu estou pedindo isso para Deus, mas eu sei que também tem o meu agir também nisso. E se você não pegar a Bíblia, toda ela, isso está mais ou menos se resume lá em Romanos capítulo 8. O Espírito Santo fala assim: vós não sabeis orar como convém. Eu vos ajudo. Eu vou estar junto. Jesus não falou que eu vou estar convosco até a consumação dos séculos? Então Deus e o Espírito Santo está junto com nós. Junto comigo, junto com você. Se você ficar parado, Ele vai estar junto com você. Se você não fizer nada, Ele vai estar junto com você. Ele falou que Ele vai te ajudar. Se você não fizer nada, Ele vai te ajudar? Ele vai ficar junto com você. Ele vai estar junto com você. Parado, sentado, esperando o tempo passar. Mas agora, se você fizer aquilo que Ele pediu, se você começar a agir com fé, se você falar assim para Pedro, igual Pedro: Jesus, o Senhor me prometeu, o Senhor deu uma palavra, eu vou sair daqui e vou andar, eu vou ir. O que Jesus fala? Venha. Se tem fé, venha. Não sei como está a sua vida financeira, espiritual, no geral. Tudo isso, eu sei que eu já passei fases boas, fases ruins. Todo mundo, né, tem os seus altos e baixos. Mas em todo o tempo eu sei que Deus esteve conosco. Ele também está com você. É nesse tempo que você tem que pensar assim: Deus, para esse novo ano, o Senhor pode me ajudar nas minhas finanças? Que eu já aprendi várias vezes. Eu não tenho dúvida absoluta nenhuma nisso. E cada vez que eu estou devolvendo os meus tributos para Deus, meu Deus, 10% não vai ajudar a fazer tudo o que eu quero. Mas eu sei que o Senhor tem mais que 10% para me dar. Eu sei que o Senhor tem mais que 10% para me ajudar. Eu sei que o Senhor tem muito mais do que isso aqui que eu estou devolvendo hoje. E eu sei que eu fazendo isso, e nós fazendo isso, né, o que a gente está falando para Deus? Deus, eu confio que o Senhor sabe muito mais do que nós sobre finanças. Temos a Tati aqui que é contador. Você acha que na faculdade dá para aprender mais do que Deus deixou? Só o que Deus deixou escrito, fora que não pode revelar, né? Então, meus amigos falam: Deus, eu estou devolvendo porque eu confio. Não só no casamento, não só pedir oração para alguém que está enfermo, mas também nas finanças. Também em casa, novos trabalhos, novas ideias, né? Quantas ideias tem aí? Quantas pessoas ganham dinheiro com coisas que a gente nunca imaginava que a pessoa ia ganhar dinheiro? Se eu soubesse disso um tempo atrás, né? Tantos jovens ganham dinheiro com videogame. Nós pagávamos, né, no nosso tempo. Então, o que ele gastava com videogame? E hoje alguém foi lá e está ganhando muito dinheiro com videogame, com joguinhos. Então, que Deus também dê algo assim para nós. Ganhar dinheiro é uma coisa que a gente gosta de fazer também, né? Para o reino dele. Então, vamos ofertar? Quem vai fazer o Pix, pode fazer o Pix. Quem for fazer aqui traz também.
E, em cima desse projeto, né, a gente sempre ouve e fala também. Não existe uma semente que vai nascer sem ser regada. E se você quer coisas espirituais, você ora. Dinheiro ele não é só espiritual, ele também é físico. Então a gente faz o quê? Vai regar com algo físico. Se você quer algo financeiro, traga uma semente financeira. Assim como se for algo espiritual, a gente ora. Tudo na Bíblia tem a sua semente e a sua maneira de regar. E aqui também nós vamos fazer isso essa noite. Amém? Então, fecha nossos olhos. Espírito Santo, o Senhor conhece o coração de cada um aqui. Que a tua palavra, Senhor, assim como foi ministrada aqui todo este ano, Senhor, que nunca venha a ser por força nem por violência, mas é pelo poder do teu Espírito, Senhor. E que cada um aqui venha poder testemunhar do que o Senhor já tem feito, as portas que o Senhor já tem aberto, tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado e feito em nossas vidas, Senhor. Quantos testemunhos aqui nós já ouvimos, nós já vimos do que o Senhor realmente tem derramado, chuva de bênçãos sobre nós. E que não seja diferente desse ano de 2026, que nós possamos ainda receber, ó Pai, a Tua boa, a Tua perfeita e agradável vontade em nossas vidas. E que também esses planos que nós temos colocado aqui, as nossas ofertas, os nossos tributos, jamais venham ser como forma de troca ou algo que nós tenhamos barganhando com o Senhor. Mas assim como o Senhor morreu por nós, por amor, o Senhor não pediu nada em troca por morrer na cruz e levar o nosso pecado. O Senhor não pediu em troca. O Senhor simplesmente foi e fez por amor. Assim também, ó Pai, que o nosso coração esteja repleto deste amor, que nós venhamos ser fiéis em todas as áreas, Senhor. Não só na área de tributos, não só na área financeira, em todas as áreas que o Senhor tem nos pedido. Pois há uma promessa nisso: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor nessa terra. E nós queremos sim, ó Pai, comer o melhor dessa terra. Nós queremos experimentar do melhor do Senhor. Nós queremos estar na plenitude da Tua palavra, da Tua vontade, ó Pai, para viver sim, na plenitude da graça e da paz que vem do Senhor. Assim eu peço, ó Pai, que o Senhor abençoe e multiplique cada semente, cada oferta, cada pessoa, Senhor, que tem trazido isso na Tua casa, tem trazido essas sementes, que o Senhor possa multiplicar, assim como diz a Tua palavra, em 30, 60 e 100 vezes. Em nome de Jesus, amém. Shalom, muito bom estar aqui. Eu sou a Fábio, né? Para quem não me conhece ainda, sou esposa do Rafa, que estava aqui agora. Então, para quem não conhece, a gente está aí, né? Estamos aí para ajudar aqui no Reino de Deus, somos irmãos em Cristo aí, né? E eu queria saber quem está nos visitando aqui hoje, né? Tem alguém? Seja prazer conhecê-lo, seja bem-vindo, né? As portas estão abertas, venha mais vezes, esteja aqui conosco e que a gente possa receber muito mais pessoas, né? Que a gente gosta de receber muitas vidas. Eu estava pensando, né? A hora que eu estava tocando louvor ali, ainda bem que tocou aquele louvor que eu queria, sobre a lamparina. Amo esse louvor e eu fiquei pensando ali. Como é interessante aquele louvor, né? Que fala que as lamparinas estão acesas e a gente está esperando, né? É só você bater que eu vou abrir. E eu estava pensando assim, quando a gente entrou aqui, né? Vou ministrar um pouquinho sobre questão de portas abertas. E quando o pastor falou isso para mim, eu confesso que eu fiquei, eu não sei ministrar sobre isso. E daí eu até falei para ele, tem como trocar? Tipo, né? Daí eu pensei, que isso? O que eu estou falando, né? Aí já mudei de ideia de novo. Falei, o Senhor é Ele quem prepara a palavra, não sou eu. Talvez eu não tenha toda essa habilidade, né? Ou talvez eu não saiba que tenho, mas eu sei que tudo vem de Deus, né? Tudo aquilo que Ele deseja falar com você, e é pela misericórdia dele eu estou aqui, né? E creio que o Senhor vai falar com você essa noite, eu tenho certeza. E eu fiquei pensando ali sobre portas, né? A gente entrou aqui, tem uma porta aberta ali, tem outra ali. E quando a gente fala de porta, a gente fala do quê? De quando algo que
nós vamos acessar um local onde a gente vai acessar. E eu creio que essa noite o Senhor quer fazer você acessar locais e que Ele quer te ensinar como que nós podemos acessar esses locais, né? Então eu queria que você pudesse fechar mais uma vez os seus olhos, que o Espírito Santo possa falar conosco, que não seja a minha carne ou o meu eu. Eu já falei para o Senhor que quem fala é Ele, a minha boca aqui está só para Ele usar. Então, Espírito Santo, eu oro, Pai, que o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor venha tirar de mim todo o nervosismo para que a Tua glória resplandeça. Porque sabemos que cada um que está aqui, Senhor, é feito de carne e osso. Mas nós estamos aqui por um bem maior que é o Senhor. Nós estamos aqui por causa do Teu Espírito Santo. E como é um privilégio para nós estarmos aqui essa noite, como é um privilégio estarmos na igreja do Senhor, como é um privilégio podermos entrar neste ambiente tão maravilhoso, porque nós podemos entrar aqui fisicamente e já ver como é gostoso fazer parte do reino de Deus, como é diferente, como nós podemos já nos alegrar por causa dos irmãos, por causa das pessoas, por causa da decoração, do local, da paz que está neste lugar. Mas muito mais, nós sabemos que nós não estamos aqui apenas no mundo físico, mas nós também estamos no mundo espiritual. E quando nós entramos aqui, Senhor, nós sabemos que podemos nos aproximar diante do trono da graça. E é ali que nós queremos estar, Senhor. Tira de nós agora tudo aquilo que é humano, tão difícil, que acaba acontecendo conosco, pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que nos preocupa, nos afasta do Senhor, que faz a gente pensar em tantas coisas, mas que a gente venha pensar, Senhor, com o reino de Deus. É lindo, como o Senhor tem coisas grandes para nós, como nós podemos, Senhor, desfrutar da Tua presença, que nós devemos esquecer por um momento de tudo aquilo que é humano, mas que nós possamos, Senhor, entrar no reino de Deus, mais uma vez, e que nós possamos, Senhor, sentar e cear com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, como eu estava falando, quando a gente entra num ambiente, eu e o Rafa, nós estamos trabalhando em vários locais ultimamente, né? Estamos fazendo muitas coisas, graças a Deus. E Deus, né, preparou alguma coisa para a gente fazer a mais ali do que a gente costuma fazer, e de trabalho, né? E a gente está trabalhando, indo buscar decorações, né, de casamento, de festas. A gente às vezes faz ali, não toda vez, mas algumas vezes a gente faz isso. E eu percebi uma coisa, que toda vez que eu ia no casamento, a gente tinha que ir lá preparado para o quê? Para pegar a decoração, né? Você não pode ir tão bem vestido assim, né? E daí você chega lá e vê aquele povo todo bem vestido, né? Todo bem trajado. E você pensa, ai meu Deus, vou ficar aqui no cantinho, porque, né, eu não estou vestida adequadamente para esse ambiente. Então, toda vez que nós entramos em algum ambiente, nós sabemos que nós temos que estar vestido adequadamente, né? Nós sabemos que tem ambientes que eles transformam as nossas emoções, eles transformam... nossa, eu estou num lugar aqui que eu tenho que me comportar de uma forma diferente, né? Eu sempre falo, se eu estou na rua andando, eu posso colocar uma bermuda e de camiseta um pouco mais curta, mas na igreja, será que eu vou desse jeito? Né? Do mesmo jeito no reino dos céus, né? Eu estava pensando dessa forma. De que jeito que nós temos entrado na presença de Deus? Qual é a porta que nós queremos acessar? Qual é a intenção do nosso coração, né? E quando a gente fala de porta, a gente está falando também de eu estar num local e eu quero passar para outro local, né? Pode ser na nossa casa, pode ser no shopping, né? É tão legal quando a gente entra no shopping e abre aquela porta sozinha, né? É um ambiente diferente, não acha? Aí você olha e às vezes, né, se a pessoa nunca foi num shopping, vamos pensar uma pessoa que nunca foi num shopping, ela entrar e ela vê aquilo ali, né? Ela sente um impacto, por quê? Porque fora é um jeito e dentro é outro jeito. Então, toda vez que nós entramos em alguns locais, a gente está mudando aquilo que nós estamos acostumados
para acessar um outro local. Então, porta tem a ver com acessos, né? Eu mudar o acesso. Se eu estou na sala, eu quero ir para o quarto, eu vou passar por uma porta. Não tenho como passar pela parede. E aí, o que nem o pastor Mário falou, né? Existe muita coisa na Bíblia falando sobre portas. A Bíblia é cheia de revelações sobre portas. Porque sempre o Senhor, Ele sempre quis mostrar para a gente que existe uma maneira prática de a gente entender a Bíblia, né? Então, quando Jesus ele fala que Ele é a porta, né? Nós vamos ler João 10, no versículo 9. Diz assim: Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. Aqui, em João, Jesus ele estava fazendo uma metáfora, né? Mas ele estava dizendo, sim, eu sou a porta. Por que será que ele falou que ele era a porta? Porque Jesus é o acesso. Sem ele, nós não podemos entrar no reino de Deus. As pessoas acham que se elas forem boazinhas, se elas ajudarem as pessoas, se elas fizerem boas obras, elas vão poder ser salvas, né? Quando a pessoa não conhece o Evangelho, ela acaba pensando que ela tem que fazer alguma coisa para conquistar esse reino. E realmente. Né? E a gente aprendeu aqui muito sobre graça, e eu creio que isso também envolve a graça. Porque quando a gente fala de Jesus, a gente fala sobre porta, a gente fala sobre graça. Porque a graça de Deus é quando ele veio, né? Jesus veio, se fez homem, e ele veio aqui para trazer para nós uma porta, para a gente entrar no reino de Deus. Sem essa porta, jamais nós poderíamos entrar, porque não existiria nada que nós pudéssemos fazer que daria esse direito para nós entrarmos no reino de Deus. Aí não adianta eu vou honrar minha mãe, vou fazer... Claro, tudo isso é muito bom, né? E é necessário. Mas se eu não entrar por essa porta primeiro, se eu não entender que Jesus é a porta, Ele é a porta, Ele não é uma porta, Ele é a porta. Ele é o único acesso. Então nós podemos fazer muitas coisas, mas na verdade o que nós devemos fazer é reconhecer que Jesus morreu na cruz e Ele, por aquilo que Ele fez, nós hoje temos acesso ao reino de Deus. E eu sei que eu estou falando com muitas pessoas aqui que conhecem o Evangelho, né? E eu pensei, né, se tivesse muitas pessoas que eu precisasse ministrar sobre isso, eu iria passar por esse lado, mas eu quis só passar essa questão para vocês. E eu quero dizer para vocês que que o Rafa falou sobre reflexão, né? E não só pelo final do ano, né? Agora eu peguei férias, então a nossa cabeça começa a esfriar um pouco e a gente começa a refletir, né? Não sei você, né? Vai passando os anos, quando a gente é mais jovem, a gente não reflete tanto, assim, ou pode ser que reflita, né? A minha filha reflete bastante. Mas a gente vai refletindo, né? E isso é importante, a gente refletir sobre a palavra de Deus, refletir sobre a nossa vida, refletir como nós somos. E uma coisa que eu estava pensando, aqui, se você imagine assim, que a gente ganhasse um carro muito caro mesmo. Né? Eu não entendo muito de carro, mas eu sei que um carro muito caro ele é muito potente, né? Geralmente os homens que gostam, imagina aquele carrão, não sei o quê, é um carro muito potente. E um carro muito potente ele pode andar muito e ser muito veloz. Mas esse carro muito potente, muito veloz, ele também tem algumas regras, algumas limitações. Se a pessoa comprar um carrão daquele, né, que a gente vai na casa do pastor Mário, tem dali do lado tem uns carrão ali, né? A gente fica sempre olhando, a gente pensa, esse carro vai ser diferente, né? E eu fiquei pensando hoje que nós somos como se fosse esse carro. Sabia? Quando o Senhor ele falou para nós que aqueles que acessam essa porta, Ele deu o poder de serem filhos de Deus. E muitas vezes a gente, esse carro tão potente, que está numa estrada cheia de caminhos que tem sinaleiro, que tem às vezes barreiras, às vezes uma estrada de chão. Aí o que vai adiantar aquele carro tão potente? Muitas vezes numa estrada de chão, ele vai ter que segurar, porque senão ele vai estragar o carro, né?
E eu fiquei pensando que nós temos uma potência muito grande. O reino de Deus, ele nos dá muita potência. E dentro de nós tem poder, o poder de sermos filhos de Deus, não apenas de uma forma que a gente possa ver, mas eu creio que o poder que manifesta em nós, eu sempre falei isso na célula, a gente não consegue ainda andar na potência total, sabe assim? A gente não consegue ainda orar o suficiente para trazer vida aos mortos, fazer os milagres acontecer. A gente tem potência para isso, a gente tem poder para isso, a gente já tem autoridade para isso. É isso que é você entrar por essa porta e acessar esse reino. E eu vou contar um pouquinho assim o seguinte, a diferença de quando eu estava, eu gosto de dar testemunho, de quando eu não conhecia Jesus e hoje, como o Senhor tem feito. Quando eu não conhecia Jesus, eu tinha a sensação de estar em algum lugar fechado, preso, e com umas portas fechadas. Eu sempre tinha a sensação, Senhor, só precisava abrir uma porta. Só uma porta, nem que fosse uma janelinha. Ou que fosse algum daqueles tijolinhos ali que trouxesse alguma luz. Então eu tinha essa sensação, na verdade era verdade, né? E muitas pessoas, elas estão no mundo, mas elas ainda não entenderam que elas estão nesse lugar. Elas estão presas. Elas acham que estão livres, que elas podem fazer o que elas quiserem, mas elas estão presas. E eu lembro que eu pensava, Senhor, eu só precisava de uma... Eu orava assim, mesmo que eu não conhecesse ainda Cristo do jeito que era para ser, eu sempre orei muito. E eu dizia, eu só precisava de um local para mim passar. Eu me sentia presa, me sentia encrasulada. E eu não sei qual é a experiência que você teve antes de conhecer Jesus. Mas eu vou dizer para você que todos nós que ainda não conhecia Jesus, a gente era preso. Por mais que a gente não soubesse. E às vezes a pessoa demora para descobrir que ela está presa, né? Eu vejo às vezes alguns testemunhos de pessoas, não vou dizer nomes, mas pessoas que vêm me contar, pessoas que estão no mundo, não sei se vocês têm essa experiência. As pessoas vêm contar coisas, olha, agora eu descobri que eu estava viciada nisso, que eu estava viciada naquilo, e aquilo me prendia, eu não imaginava. E a pessoa, às vezes, ela está ali tão presa, ela acha que está livre, que ela está bem. Mas é nesse momento que ela começa a perceber, mas tem alguma coisa errada. As coisas parecem que não dá certo. O Rafa falou sobre finanças. Você vai tentar trabalhar, não dá certo. Você vai fazer uma coisa, ou às vezes dá certo sim, mas dentro da pessoa já está uma tristeza que parece que pode ser tudo certo por fora, mas por dentro ela não consegue. Então, esse acesso a essa porta é muito importante para cada um de nós. E o Senhor foi falando ali comigo algo muito sério. Lembrando da música ali que eles cantaram, a gente lembrou do teatro também que foi feito aqui na igreja, que eles fizeram o teatro das 10 virgens, né? As 10 virgens que são nécias e as prudentes, né? E essas virgens, a Bíblia, o próprio Jesus contou essa parábola, né? Que essas 10 virgens, elas realmente estavam, todas elas, virgens, por quê? Porque elas representavam a igreja, né? E a pastora ministrou ali com muita graça, eu recebi muito. Mas, só para lembrar, as 5 prudentes e as 5 que não estavam assim tão prudentes, mas elas eram a noiva de Cristo. Então, eu queria colocar assim para nós. Então, a gente já acessou o ambiente. Quando nós conhecemos Jesus, a gente já entrou no reino de Deus, certo? Só que a gente precisa permanecer nele. Muitas pessoas abrem portas e ficam paradas na porta e não entram. Elas acham que aquele ambiente talvez tem algum medo que trava ela de ela permanecer naquele ambiente. Ela até gosta daquele ambiente. Ela entra e ela visita e ela sai. E ela pensa, não, esse ambiente aqui está me cobrando coisa demais. Né? Esse ambiente aqui até parece bom, me traz uma paz. Eu choro, mas agora eu tenho que mudar tudo aquilo que eu preciso, porque agora as minhas vestes estão estranhas nesse local. Agora meu comportamento precisa ser diferente para este local.
É um local, um ambiente aonde que eu preciso acessar que não é do mesmo jeito que eu estava acostumado. E eu preciso trazer agora uma mudança. E é aqui a questão das 10 virgens que está lá em Mateus 25. A porta, lá diz também que a porta estava aberta. Vamos abrir? Lá em Mateus. Lucas. Lá diz que essas 10 virgens, elas estavam, né? Preparadas, já estavam ali esperando o noivo. 25. Mateus 25. O reino dos céus será como 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram um bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À noite, foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. E todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. E as outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e compre óleo para vocês. Quando estavam fora comprando o óleo, o noivo chegou. Então, as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ela respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da volta de Cristo. E aqui, para mim, falando de nós agora, né? Aqueles que já receberam, já entraram por uma porta, já estão no reino, mas precisam permanecer, né? E é um alerta que o Senhor faz aqui, né? As lamparinas precisam sempre estar acesas. Não adianta a gente estar num local e achar que a gente faz parte. Às vezes você entrou, aí às vezes você já está ali. Só que é necessário, muitas vezes, a gente entender que precisa ter óleo, que precisa estar alerta, que precisa estar bem e que a gente precisa fazer a vontade de Deus. Então, houve a espera, houve também uma acomodação. Quando elas decidiram agir, era tarde. Então, às vezes, a gente fica muito acomodado, como o Rafa falou ali, né? Esperando, né? Que vai acontecer algo, né? Algo vai acontecer, eu estou aqui, Eu vou contar um testemunho que tem acontecido muito comigo, né? Então, a gente vai amadurecendo. Eu me converti com 21, 22 anos, mais ou menos. E nesse tempo, eu orava muito, eu lia muita Bíblia e eu via lá para a pastora, me explica, né? Só que era uma fase. Eu era, nova, eu queria conhecer, estava com sede. Com certeza minha lamparina estava acesa. Com certeza. Eu estava com anseio, né? Só que daí, que nem diz o pastor Marlon, a paixão, né? A paixão vai passando e a gente vai pensando: meu Deus, já não sinto mais aqueles arrepios que ele falou ali, eu achei bem tremendo. Não sinto mais isso, não sinto mais aquilo, mas eu preciso continuar, né? Eu amei, a Manu falou: meu Deus, que tremenda palavra. De ontem, quem estava aqui sabe. E a gente fica assim, apaixonado, a gente quer, só que as coisas vão passando, a gente vai amadurecendo. E as coisas vão acontecendo e vão mudando. E se a gente não cuidar, o que acontece? A lamparina se apaga. E eu comecei a ver que
coisas que eu achava que me fazia ser muito crente antes, na verdade só me fazia ser religiosa em alguns momentos. E eu comecei a ver que ser crente de verdade nem sempre é só estar orando, né? Só estar lá buscando. Também. É importante e é necessário. Porque é o que, quando a gente lê a palavra, quando a gente ora, aquilo parece que vem fresco, aquilo faz a gente conhecer mais a Deus e renovar o óleo, né? É necessário sim. Só que eu comecei a perceber assim, que eu tinha atitudes que eu não conhecia antes sobre mim mesma. Porque eu era imatura. Então eu achava que eu estava muito... Nossa, eu sou crente demais, ó. Beleza. E eu comecei a ver assim que não é bem assim. Eu acho que tem uma beleza muito grande a gente envelhecer, né? A gente envelhece, não gosta disso. Já apontou para mim que não é legal. Mas envelhecer, a gente vai começar a ver que a gente muda também conceitos que antes eram tão importantes para nós. Eu achava que se eu estivesse na igreja todo o tempo, orando todo o tempo, daí eu deixava às vezes a casa de lado e deixava meu marido de lado e ele ficava brigando comigo. E hoje eu vejo que é importante eu cuidar mais dele, cuidar dos meus filhos, não deixar das coisas de Deus, fazer tudo com equilíbrio, né? Um dos exemplos. A outra coisa que eu percebia, eu conversando com a Manu um dia, que nós conversamos muito, e a gente começou a refletir juntas sobre o reino de Deus, né? E como nós somos. E eu achei tão tremendo que, não sei, esse ano todo o Senhor tem falado algo comigo. Que muitas vezes a gente acha que a gente está sendo top, né? Mas tem orgulho ali dentro de nós. Tem coisas que estão ali e que a gente não sabe. Aí quem que ajuda a gente a saber é a pessoa que está mais perto da gente, não é? Quando você mora com alguém, você tem o privilégio de morar com alguém, seja esposo, seja filho. Eles sempre vão dizer para você aonde você está errando. Ele sempre vai dizer, o marido vai poder falar para a esposa, peraí, você está demais nessa área aqui. Daí você fala, quê? Sou crente, para. Eu estou trabalhando, estou cuidando da casa, estou fazendo isso, mas você vem dizer para mim ainda que eu estou errada. Ninguém faz isso, né? Você está dizendo que eu não coloquei as coisas certas no lugar? Você está dizendo para mim que eu errei, que eu sou orgulhosa? Aí você começa a se justificar. Nossa, cai o mundo. Por quê? Porque eu sou crente, gente. Não. Entendeu? E eu comecei a perceber, lendo, estudando, glória a Deus, né? E eu tive a oportunidade de, o ano inteiro, meditar na Bíblia e num livro que o Senhor tinha separado para mim, que se chama Plenitude. E lá, ela começa a explicar a necessidade da mulher, principalmente, porque é focado em mulher, mas serve para o homem também. A necessidade da mulher de olhar para aquilo que está sendo dito para você e que você fica falando, não é bem assim, não é desse jeito. E daí isso cria discussões desnecessárias dentro de casa. E eu comecei a pensar assim, eu conversei muito com a Manu e falei assim, Manu, eu achava que eu era uma pessoa muito humilde. Sabe por quê? Porque eu achava que humildade era ser alguém que é boazinha para os outros, diz amém. Se a pessoa fala, eu abaixo a voz, eu não brigo, não discuto. O Rafa às vezes falava as coisas para mim, eu ficava quieta. Então, na minha opinião, eu achava que eu era uma pessoa muito humilde. E eu comecei a estudar da Bíblia, e ela nos revela, né? E eu ficava pensando assim, nossa, aquilo que ela nesse livro ela conta muito que ela passou por esse processo, até que o marido dela falou para ela, vou me separar, eu não aguento mais. E ela fala, mas eu sou tão humilde, o que você está falando, né? E ela começa a explicar isso, e eu falei, meu Deus, eu acho que eu sou exatamente desse jeito, eu achava que eu era humilde demais. Porque eu confundia humildade com ser cordial, com ser manso, com ser bondoso, querer fazer as coisas certas. Eu confundia, mas pegasse no meu calo. Eu virava, né? Tipo, não. Por mais que eu não dissesse assim, não é assim, mas por dentro eu dizia, não é assim. Aí você vai contra o que a palavra está dizendo. Aqui que eu queria chegar.
Por que essas 5 virgens, talvez, ela deixou esfriar? Será que elas não oravam? A gente sempre pensa isso, né? Por que será que elas não eram prudentes? Por que será que elas deixaram o óleo ali acabar? Por que será? Para nós, trazendo para nós, o que será que faz isso acontecer? E eu vou dizer que, para mim, eu falei, Senhor, eu entendi assim que a porta que o crente que já está na igreja precisa entrar para viver transformações na sua vida se chama humildade. Porque toda vez que alguém fala para você, olha, não deixa as coisas ali. Que? Eu já limpei toda a casa que está falando isso para mim. Eu fazia isso. Às vezes eu limpava toda a casa, arrumava, deixa tudo arrumadinho. Aí a Rafa chegava e falava assim, você esqueceu de colocar o negócio da geladeira, que eu sempre esqueço. Aí eu dizia, nossa, eu fiz tanta coisa, e ele vai dizer justamente isso. Mas ele só estava dizendo, põe na geladeira. E eu usava de argumentos para dizer o quê? Que eu estava certa. E eu lembro que muitas vezes ele dizia para mim, não adianta falar com você, você não entende. O que ele quer dizer? Você é orgulhosa. Né? E eu pensava, o que está falando, né? Eu sou crente, né? Aquela história. Então eu fui aprendendo que ser crente não é você só orar muito, não é só você buscar muito de Deus, sim, é muito necessário para aprender a cada dia se transformado, mas é também você mudar atitudes. Às vezes a gente não acessa locais. O pastor Marlon perguntou para nós esses dias, por que será que algumas coisas travou ali, né, na vida de vocês? Nós estávamos conversando sobre algo específico na nossa vida ali, que o Senhor está transformando. E ele falou, por que será? Ele até fez uma pergunta assim. Aí eu pensei, é porque a gente precisava mudar. E eu vejo assim que aquilo, gente, parecia tão simples, mas estava acabando com o nosso casamento. Estava acabando com a gente. Né? Aos poucos, pouquinha coisa, todo dia, vai acabando. E eu comecei a falar, Senhor, eu preciso dizer que eu entendo o que ele está dizendo. E tudo que ele queria que eu dissesse, eu entendo o que você está falando, é verdade. Aí às vezes ele vai falar uma coisa para mim, eu falo, eu entendo o que você está dizendo, é verdade, é mesmo. Porque eu antigamente dizia, mas é que por causa disso. Eu estou fazendo isso por causa disso, daquilo. E ele ficava louco, assim. Por que você não confessa que é erro seu? Isso se chama orgulho. E o orgulho, a Bíblia fala que nos impede de entrar no reino de Deus. Porque não, é impossível. Vocês têm promessas aqui na vida de vocês? Quem tem uma promessa? Que o Senhor já falou há muito tempo. Quem tem uma promessa que foi tão atrás que você está quase esquecendo já dessa promessa? Tem alguém? Isso mesmo. Quem tem promessa que talvez até a pessoa assim, nossa, eu já esqueci já dessa promessa. Existem portas que a gente precisa acessar e o Senhor foi falando isso comigo. A Bíblia diz lá em 2 Pedro 3,9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Vamos ler? Para você não esquecer. 2 Pedro. Tenho dificuldade de abrir a Bíblia aqui em cima. Espera aí. 2 Pedro 3,9. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Eu li, gente, que tudo 2 Pedro. Eu aconselho, se você puder, leia também. Que ele é um livro bem curtinho, se não me engano, o pastor Mário ministrou sobre 2 Pedro 1, também alguma coisa. E eu li ele todo, porque 2 Pedro está falando de uma carta aqui que está explicando para a igreja assim, ó, eu tenho que falar para vocês. O que vocês têm que fazer para permanecer no reino de Deus? O que vocês precisam? E ele está dizendo, o dia do Senhor
se aproxima. E daí ele está explicando aqui para o povo, eu até anotei muitas coisas, eu não vou falar tudo agora, que ele diz assim, que ele está dizendo, uma coisa eu já falei para vocês, mas eu vou explicar de novo, porque se vocês quiserem entrar no reino de Deus, essas coisas precisam ser deixadas de lado. Vocês precisam viver o reino de Deus. E tem muita gente falando, ele disse, ali, uma parte que eu li ali, fala assim, tem muita gente falando que Jesus não vai mais voltar, que não vai acontecer o reino de Deus, não vai vir a vinda de Cristo, isso é mentira, é uma promessa mentirosa. E ele falou, não acreditem nisso. Aí ele diz, esse versículo aqui que eu li para vocês, e vou ler de novo, na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Ele não demora. Como pensam alguns, pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Sabe por quê? Porque se a gente se convertesse e tivesse que ir já direto para o reino de Deus, às vezes a gente não ia entrar. A gente não estava preparado ainda. A gente não era aquela noiva preparada, talvez ainda não estava sendo ajustado da forma que necessita. E ali, todo Pedro, ele quer dizer que nós temos que guardar a nossa fé. E aguardamos, nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra, que ele nos prometeu em um mundo pleno de justiça, lá em 2 Pedro 3,13. E aí o que acontece? Tem coisas, promessas na nossa vida, portas na nossa vida que precisam ser acessadas e que a gente não consegue, porque a gente ainda não foi transformado o suficiente. Porque ainda a gente negocia com a nossa carne, a gente ainda negocia de ser humilde mesmo, de buscar, Senhor, eu preciso, qual área que eu tenho que mudar? Aonde eu preciso me arrepender? Qual a área da minha vida que eu necessito buscar de Deus? Então eu entro aqui na parte que fala sobre arrependimento. Lá em 2 Pedro diz que o Senhor não demora, Deus é paciente, mas portas têm tempo e graça não é passividade. Porta aberta exige uma resposta e uma atitude nossa, né? O arrependimento é a chave que destrava as portas. Então, se você acha que tem alguma coisa na sua vida que ainda precisa ser acessado, às vezes é só tempo de Deus, Ele não quer que aconteça isso agora. Né? Às vezes vai acontecer lá na frente por um propósito maior. Mas tem coisas que é através do arrependimento que nós acessamos. E por falta de arrependimento, às vezes nós temos relacionamentos quebrados, nós andamos em orgulho, feridas não tratadas, uma verdade espiritual. O arrependimento não é culpa, arrependimento é mudança de direção. Sem arrependimento, as portas permanecem inacessíveis, ambientes não mudam. Então, eu vou também contar algo que, depois dessa conversa, eu comecei a pensar, meu Deus, eu preciso mudança. Faz o ano todo, na verdade, o ano todo. E daí eu comecei a perceber detalhes. Quais são os detalhes na tua vida que você ainda não percebeu? Atitudes suas que impedem a promessa de Deus chegar. Porque eu percebi as minhas. Claro que eu ainda tenho muitas, com certeza. E eu ainda estou nessa batalha. Tem hora que o Rafa fala, eu fico... Amém? E às vezes eu quero falar alguma coisa e eu fico, não, eu sou humilde, sou humilde. Ou eu estou me fazendo humilde, né, por Cristo. E eu comecei a perceber assim, eu tive muitos problemas com a minha família, com meu pai, com a minha mãe. Uma família muito conturbada, muitos relacionamentos quebrados. E eu sempre pensava assim, eu honrava minha mãe por muitos anos. Foi assim, meu pai, minha mãe, dava presente, tinha aniversário, levava para fazia tudo certinho assim. Eu vou honrar. O Rafa honrando, nós honrando por anos. E nunca dava certo da gente se relacionar. Então, elas iam lá em casa, a gente almoçava,
Aí ela ficava às vezes no celular ali, e eu tentava falar alguma coisa com ela, não via, saía. E eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de mudar isso na minha vida. E eu pensei, o que eu, porque eu sempre achava, porque eles, né? Porque minha mãe é assim, porque meu pai. Realmente tem muita coisa. Eu não estou dizendo que não, porque a gente veio de uma vida conturbada. Mas eu pensei, o que eu tenho que fazer, Senhor? O que eu tenho que fazer? Aí começou a cair a ficha que eu honrava, mas aí as coisas que a minha mãe começou a falar. Mas você nunca conta para mim da sua vida. E eu nunca contava. Eu achava que era bonito não contar, sabe? Tipo, minha mãe já tem problema demais, meu pai já tem problema demais. Então eles perguntavam assim, filha, está bem? Sim, estou bem. E daí, claro, né, parecia uma coisa bem sutil. Mas era uma coisa que estava distanciando os meus relacionamentos cada vez mais. Eu não ligava, se não tivesse, eu não fazia. Tipo, eu não vou ligar, eu não vou mandar mensagem, eu não vou atrás. Já que não vem, então tá bom. E daí eu vendo coisas que aconteciam no decorrer de todo o tempo, eu perdia, eu pensava assim, tá bom, e tá bom assim, já tá bom assim. E o Espírito Santo começou a me incomodar. E um dia eu conversando com os pastores, eles oraram por mim. E por outras situações de orgulho também, eu tive que confessar. E daí o Senhor começou a mostrar para mim que era esse problema maior que estava na minha vida. Porque é fácil ser crente na igreja, né? É fácil. Agora, quebrar o seu ego, aí é com Cristo mesmo. É só na cruz. Então, abrir essa porta, talvez uma porta que talvez hoje vai desatar coisas na minha vida. E eu tive eu sempre fui uma pessoa muito quieta, gente. Minha mãe sabe, sempre falou. Acontecia coisa na escola, eu não contava. Chegava em casa, estava tudo bem. Uma época que eu estava passando por coisas terríveis na escola, minha mãe teve que perguntar para uma amiga, mamãe de uma amiga. A mamãe da amiga foi lá, conversou com ela. E ela foi lá na escola, resolveu. E para mim, estava tudo bem. E eu descobri que essa atitude minha era orgulho. Porque o meu ego precisava ser protegido. Então eu tenho que sempre estar bem. E aquilo eu comecei... Agora essa é a última vez que conversei com minha família, final do ano agora. Eu comecei a conversar com sinceridade com a minha mãe. Falei, tá bom, mãe, mas eu comecei a tocar nas feridas que eu não queria tocar. Falei, eu me sinto assim. Você quer saber? Estou falando isso, eu me sinto desse jeito e tal. E ela ouviu. E ela falou, realmente, eu fiz isso. E a gente começou a conversar. Coisas, gente, que fazia, não sei, no mínimo uns 10 anos que a gente não fazia. No mínimo. E eu não tinha relacionamento real. E as pessoas percebem, né? Você agrada. Não. Mas não era real. Tinha ofensa. A pastora ministrou. A ofensa do orgulho mesmo. Porque eu não queria dizer que eu sentia necessidade de amor, que eu tinha necessidade de ter uma mãe perto. E ela tinha as dela. E ela falou para mim, eu também fazia isso. Deixava de lado. E assim o diabo conseguiu resgatar aquilo que poderia me trazer transformação e acessar uma porta que o Senhor queria que eu estivesse ali. Então tem portas que a gente mesmo precisa perceber na nossa vida, que nós temos que entrar e tomar uma atitude. O outro pecou contra você, errou contra você, fez... Fala para ele. Às vezes, na hora, ele não vai entender. Mas você abriu o teu coração. Queria que você se levantasse agora. Eu sei que eu não tenho mais tempo. Meu marido já faz um sinal ali para mim. Nesse final de ano, todos nós fazemos essa reflexão. O Senhor, Ele tem algo para nós. Aquilo que eu falei, você tem uma potência dentro de você. Eu creio. Que nós temos poder. Mas a gente impede o poder de Deus quando nós não temos mais relacionamento com aquela pessoa. Quando nós não falamos coisas simples às vezes. Não gostei daquele dia que você falou daquele jeito comigo. Guarda por anos. Eu lembro daquele pastor que veio ministrar aqui, ele falou isso, que a esposa por anos guardou que ele ofendeu ela lá no começo do casamento e ela ficou a vida inteira com aquilo no coração.
E eu comecei a aprender que isso se chama orgulho. Eu não vou me submeter e dizer que eu me magoei. Né? Eu sou tão orgulhosa que eu não... Então eu era uma pessoa assim, gente. O orgulho às vezes pode estar enrostido. Eu sempre achava que o orgulhoso era aquele... Nossa, aquele que falava, eu me acho, né? Aquilo para mim era orgulho. Eu também. Mas existe o orgulho que está aqui dentro de nós, que nos impede. Eu queria que você soubesse que o Senhor ele tem portas para você. Não só agora, não só nesse momento, mas essa porta você precisa acessar. Né? Às vezes você quer uma porta, não, eu quero que uma porta se abra para mim, de emprego, eu quero que se abra uma porta de, né, uma oportunidade diferente para a minha vida, eu queria mudar, eu estou numa fase que eu quero mudar, um monte de coisa. Mas às vezes você não tem graça, não tem óleo, não tem unção para poder fazer isso, porque você ainda não se humilhou o suficiente. Eu tenho meditado, queria que você fechasse seus olhos e o Senhor possa falar com você. Qual área da sua vida que você precisa mudar? Não é pelo aquilo que você faz, é pelo Espírito. Se não fosse o Espírito Santo me revelar o orgulho que existia em mim, eu sempre ia ficar atada desse jeito. E eu nunca ia poder trazer uma mudança na minha vida. E que o Senhor possa mostrar para você qual é a porta que Ele deseja abrir na sua vida. Qual é a porta que você por anos procura abrir e você não consegue. Porque ainda falta alguma coisa. Qual porta que o Senhor precisa que seja aberta? Ou até mesmo fechada. Qual é a ferida que muitas vezes você permitiu que entrou no seu coração? E por orgulho você nem diz que você está magoado. Você nem confessa que você tem sentimentos. Por que eu vou confessar meus sentimentos? Por que eu vou dizer que eu fiquei triste naquela hora? Não, eu sou homem, né? Eu estava conversando com o Rafa. Como é difícil às vezes ser homem, porque o homem tem que encarar tudo, né? Ele não pode se magoar. Isso não é verdade. Os homens também se magoam, os homens também se ferem. E às vezes nós, mulheres, ferimos muito também. E somos feridas. Que o Espírito Santo comece a tocar no seu coração. E que essa noite você possa entender que uma chave se abra para essa porta que está fechada. Que você desejaria tanto, tanto, tanto. Qual é o nível de família que você gostaria de ter? Quais são os acessos que está parecendo que é impossível? O ambiente que você gostaria de ter ali, com a sua família, que eu creio que é a coisa mais importante. Com a sua casa, com seus filhos. Ser pai não é fácil, ser mãe não é fácil, ser filho não é fácil. Nós amamos, mas a gente não sabe dizer que a gente ama. Nós queremos ser tão fortes, às vezes, ter crentes, tão crentes. Mas a gente, às vezes, não consegue viver o sobrenatural do Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar, todos os dias, a sermos verdadeiros. Nós sabemos que nós somos falhos mesmo, nós erramos. Mas sabemos que podemos, graças a Deus, pela graça dEle, pelo óleo, pelo azeite dEle, não é pela glória nossa, não é para que nós, nossa, somos diferentes, não. Por causa dEle, nós podemos ser transformados todos os dias. E eu profetizo na sua vida que essa porta que você pensou aí, você vai conseguir romper. Não seja na área financeira, seja na família, seja na área espiritual, seja com o seu esposo, o seu casamento, ou seja com seus filhos, às vezes filhos adolescentes, filhos adultos que foram embora e não conseguem mais ter relacionamento com eles. Que o Espírito Santo comece a revelar para você, porque eu creio que Ele tem algo novo para você. E eu creio que vai continuar fazendo, não somente hoje, mas todo este final do ano, Ele tem uma palavra preparada e eu creio que ela vai ser continuada e o Senhor vai conseguir revelar na sua vida. Eu creio e eu tenho convicção que o Senhor tem algo sobrenatural para cada um de nós, que
que você está vendo aí talvez cadeiras vazias, mas essas cadeiras vão ser preenchidas. Porque muitos relacionamentos vão ser transformados. E você vai poder acessar o coração das pessoas. E você vai poder ensinar para as pessoas como se relacionar. E você vai poder trazer outras pessoas para estar aqui com você. Nesse ambiente tão maravilhoso. E você vai poder ensinar as pessoas o reino de Deus com o coração limpo. E eu creio que a glória do Senhor vai fazer você lidar com as pessoas. Obrigada, Espírito Santo, por cada um aqui. Que o Senhor venha revelar, Senhor, coisas que a palavra humana não pode, mas o Senhor pode. Mostra para cada um deles as áreas que o Senhor deseja ministrar. E que eles venham sair daqui, Senhor, mais cheios e repletos da sua glória. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Por gentileza, coloca para mim Provérbios 22, 4. Estou disposto A humildade, irmãos, ela faz milagres. A Bíblia nunca fala que o Senhor vai nos humilhar apenas. A Bíblia fala que a iniciativa da humildade é nossa. Quem está escrito aqui, irmãos? A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então, quando não tem humildade, irmãos, quando tem orgulho, tem pobreza e desonra e morte. A Bíblia fala, humilhai-vos perante as potentes mãos do Senhor. A Bíblia diz que, Tiago diz assim, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Então, como bem falou Fábio, humildade, irmãos, não é uma pessoa miserável, uma pessoa que vive se reprovando, se criticando. Humildade é um espírito, é uma virtude do espírito. A humildade é você falar, eu poderia ir além e exigir algo, mas eu prefiro dar um passo para trás. Difícil, é verdade ou não é? Mas quer dar 20 para frente. Toda vez que você decide se humilhar, Deus decide te honrar. Quem sabe a tua honra não está na tua humildade que está precisando ser colocada em prática. Nada sobrevive sem humildade. Sabe por quê? O orgulho tem cheiro de demônio. Orgulho cheira de demônio. Porque a Bíblia diz que pelo seu muito comércio Satanás se orgulhou, foi encontrado orgulho dentro dele. Então muitas pessoas fecharam portas por causa do orgulho. E nós precisamos entender que o nosso Jesus era manso e humilde de coração. Jesus podia falar o que ele queria fazer, o que ele fazia, ele não fazia, ele não liberava uma força desproporcional, porque ele era humilde. Amém, irmãos? Quem entendeu essa palavra? E eu vou dizer para você, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, do seu marido, se chama culto. Cuidar de filhos é culto ao Senhor. Cuidar da casa é culto ao Senhor. Nós cultuamos a Deus na nossa casa, servindo uns aos outros. Por que a pessoa que muitas vezes esfria na fé vai acabando o azeite? Porque não deixa de fazer tudo em casa ou na sua casa. O Senhor vai nos dar muita coisa, né, irmãos? Glória a Deus. Dá uma chacoalhada nessa pro meu texto. Pro meu texto, amém? Não se preocupe, amanhã tem mais, amém? Nós estamos aí ministrando 6 dias com ensinamentos profundos, não com 2026 diferente mesmo, amém? A palavra é poderosa. Então amanhã nós temos o último culto dessa série de cultos temáticos. Amanhã vai ser falado sobre a paz. Ah, irmão, traz aqui tribulando. A gente vai falar dele. Não, irmãos, nós vamos falar
Celestial, no Príncipe da Paz, amém? Amanhã é o dia que eu vou te preparar para dia 31, irmãos. Vou te preparar para você ser com a família lá, os ungidos do Senhor, amém? Amanhã é sobre paz. Quarta-feira é o culto da virada, que não vai ser virada, vai ser 7 da noite, vai acabar cedo para você ir para sua casa e cear em paz, amém, irmãos? Glória a Deus. Faz assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora o filme do seu lado aí. Um abraço para o lugar da pessoa.